Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal E aí, Jauro hoje. Hoje eu vou trazer um tema muito interessante para vocês, como todos os temas que eu trago nesse canal. O canal E aí, Jauro hoje, como sempre falo nos vídeos, ele foi criado com o objetivo de te incentivar e ensinar temas bíblicos que você tem curiosidade de saber. Então aqui nesse canal eu não tenho opinião própria, não tenho opinião formada, eu apenas dou o tema, o capítulo e os versículos para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia e com a sua família. Porque a sua Bíblia é a mesma Bíblia que a minha. Então, por isso que eu te dou capítulos e versículos para que você possa verificar na sua Bíblia e na sua casa e com a sua família. Como eu sempre falo nesse canal, a Bíblia nunca foi, ela não é e nunca será um livro interpretativo. Ela é um livro guia. E isso tem comprovação bíblica que Jesus mesmo falou: examinais as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho de mim. Então, a Bíblia é o caminho que te conduz até Jesus. Pois está escrito no livro de Salmos 119, está escrito o seguinte, 119, se eu não me engano, o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, tá? Então, a palavra de Deus é uma luz que te guia até Jesus, que será a salvação e será o ponto final para que você possa viver eternamente no mundo melhor, feliz, pleno, sem sofrimento, sem doença, sem morte, sem pranto, sem dor, conforme fala em Apocalipse no capítulo 22. Ressaltando, para entrar no tema hoje, que eu irei falar o tema hoje, na letra M, tema passado eu falei sobre misericórdia. O que a Bíblia fala sobre misericórdia? Onde que está? O que significa misericórdia? Qual capítulo? Qual versículo? O que é misericórdia? Eu expliquei no tema passado no vídeo. E seguindo hoje ainda a letra M, hoje eu irei falar sobre miticismo. O que é miticismo, Tom? O que é isso? O que significa essa palavra? Miticismo são as pessoas que acreditam que as estrelas revelam alguma coisa, são pessoas que consultam os mortos, ou seja, geral, entendeu? Que crê nisso. O que a Bíblia fala? Qual a linha de raciocínio que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero deixar bem claro para você que na Bíblia, eu já li ela diversas vezes e continuo lendo, buscando, porque eu sei que aqui é o mapa que me conduz à salvação. Na Bíblia você sempre vai encontrar sempre dois caminhos. Não importa quantas religiões existem no mundo, não importa quantas religiões se professa, não importa quanta fé você professa em outras denominações, em religiões. A Bíblia sempre vai apontar dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. Quando Jesus voltar nesse mundo, ele vai reunir apenas dois grupos. Como eu já falei muitas vezes em outros vídeos, vocês acompanham o canal e já orou hoje, são 7 bilhões de ser humano que habita no planeta Terra registrado num registro civil, aqueles que foi registrado no registro civil. E 2,8 bilhões são denominados cristãos. Quem está certo? Quem está falando a verdade? Entende? Infelizmente, o ser humano tenta adaptar Deus às suas necessidades. Mas isso é ao contrário. Você que tem que se adaptar às necessidades de Deus. O que ele pede, o que está escrito é que você tem que seguir. Você não tem que trabalhar com achismo. Ah, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu vou procurar algo que me cabe, que respeita a minha opinião. Não. Você que tem que respeitar a opinião que Deus diz. Jesus, quando andou aqui na terra, a palavra dele foi sim, sim, não, não, está escrito. Toda vez que ele era afrontado, ele usava o Velho Testamento, que naquela época não tinha escrito o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito 40 anos depois, 40 a 50 anos depois que ele morreu e foi levado ao céu e hoje está diante do Pai como nosso sumo sacerdote, intercedendo pelo nosso pecado. 40 anos depois, ele usava o Velho Testamento como sua defesa, ele usava a Bíblia como sua defesa. Então, tudo que ele era afrontado, ele não entrava em debate teológico, ele não entrava em discussão, ele fez como um servo deve fazer aqui na terra. Deus, ele não precisa de advogado, ele não precisa que você defenda ele, porque ele teria pessoas bem melhor, porque Jesus tinha todo esse poder de defender, mas ele não, ele foi apenas um servo. Então Deus, ele não precisa de advogado,
não precisa que você advoga em prol dele, tenta defender ele, e Deus não precisa de juiz, não precisa que você saia julgando as pessoas ou saia apontando. Deus ele precisa de testemunha. Jesus andou aqui na terra e falou assim: vocês serão minha testemunha, tanto aqui na Judéia, naquele tempo que era na época dele, tanto aqui na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Então você é testemunha de Deus. Então não tenta entrar em debate teológico, não tenta tentar defender a Deus ou defender o seu ponto de vista. Seja igual Jesus, está escrito. Por isso que o canal aqui, o canal E aí Já Orou Hoje, segue essa filosofia, segue essa linha de raciocínio. Está escrito e ponto, acabou. Não é da maneira que você interpreta, é da maneira que está escrito. Lê o texto dentro do contexto. Não tira o texto do contexto, não pega versos isolados da Bíblia e fala a Bíblia diz assim, porque a Bíblia não diz assim. Você precisa ler o texto dentro do contexto. Ler e reler aquele versículo, procurar outros temas que está falando sobre aquele mesmo tema. A Bíblia é um quebra-cabeça. O próprio profeta Isaías, ele ensina como que se deve estudar a Bíblia. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. A Bíblia é como se fosse um quebra-cabeça, você vai pegando peças e peças, juntando e você chega ao cenário. Mas ela não é um livro interpretativo, você entende? Então não adianta você pegar verso isolado e falar, diz assim, porque não é assim, entendeu? Como eu sempre falei para você, se Satanás ele teve a audácia de ir em Jesus, o Criador do céu e da terra, o próprio Deus em carne humana, debater Bíblia com Jesus, que dirá eu e você. Ele conhece as Escrituras, ele é um dos maiores estudantes das profecias, da escatologia bíblica, para poder falar e perverter a sua mente sobre o tempo do fim. Então ele estuda a profecia, ele sabe o que vai acontecer, porque aqui está escrito o destino dele, e ele sabe qual é o destino dele, que é o fogo, o enxofre e a destruição, porque ele é a raiz e o ramo do pecado. Então por isso que ele estuda a profecia e ele se penetrou na religião para poder misturar a mentira com a verdade. Por isso que ele entrou em debate com Jesus Cristo, usando a Bíblia, e Jesus usando a Bíblia, rebatendo. Por isso que é necessário você ter um conhecimento bíblico. Por isso é necessário você ser bíblico para você poder vencer o inimigo, né? Como Paulo fala em Efésios, ser vestido da armadura de Deus, que é o testemunho, a fé, a palavra de Deus. Então Jesus rebateu e venceu o inimigo com a palavra. Jesus Cristo, o inimigo chegou nele e falou: faça isso, transforme-se em pão. Jesus falou: se está escrito, citando no livro de Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o inimigo viu que ele usou a Bíblia e ele também rebateu com as Escrituras. Falou assim, mas também está escrito. Aí ele levou Jesus no monte mais alto e falou assim, está escrito, ele citou o Salmo 91. Satanás citou o Salmo 91. Está escrito que Deus enviará os seus anjos para te guiar, te proteger em todos os seus caminhos. Pula! Ou seja, ele pegou um texto isolado do Salmo 91, tirou do contexto e fez o texto falar aquilo que o texto não está falando. O texto não está falando que você deve entrar na frente de um carro, que Deus vai enviar os anjos para te proteger. Se você entrar na frente de um carro, você vai se esborrachar e vai morrer, o carro vai te atropelar. Se você pular de um prédio, achando que esse versículo que está escrito que Deus vai enviar os anjos para te proteger, você vai se esborrachar no chão e você vai morrer. Entendeu? Então ele pegou um texto isolado de Salmo 91, está escrito assim, que Deus enviará os seus anjos para te proteger em todos os seus caminhos. Mas se você seguir os caminhos de Deus, se você andar nos caminhos de Deus, Deus vai te mandar a proteção. Mas não que você deve pular ou fazer alguma coisa para colocar Deus à prova. Jesus foi e rebateu com outro versículo também que está escrito em Deuteronômio. Não tentará o Senhor teu Deus, ou seja, não colocar Deus à prova. Deus não precisa ser colocado à prova. Ele é fiel e justo em tudo que ele fala. Entende? Então se ele teve essa audácia de debater Bíblia com Jesus, que dirá comigo e com você. Então não entre em debate teológico. Seja bíblico como Jesus, está escrito, está escrito, está escrito, e tenha base para poder vencer o mal. Tenha base para você entender e compreender sobre o raciocínio bíblico. A Bíblia não é um livro interpretativo, como eu já falei. Você vai encontrar sempre na Bíblia dois caminhos. Jesus e Satanás. O cordeiro e o bode. Você vai encontrar o bem e o mal. Jesus retratando a vinda dele em Mateus no capítulo 25, ele falou assim: os da minha direita eu vou dizer, vinde bendito do meu Pai, entrai no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Os da minha esquerda eu vou dizer, apartai-vos de mim, maldito.
porque eu nunca vos conheci. E esses vão tentar argumentar, mas Senhor, porventura não profetizei em teu nome? Porventura não fiz curas e milagres em teu nome? Senhor, não fiz isso e prodígios em teu nome? Jesus fala, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O que Deus preza é obediência e fidelidade. É isso que ganha a salvação. A obediência e a fidelidade. Você é salvo unicamente pela graça de Cristo. E por fato de você ser salvo pela graça, vem a obediência aos princípios e aos mandamentos de Deus. Entendeu? Você não guarda mandamento para ser salvo. Você guarda mandamento porque você já foi salvo. É uma gratidão que você está fazendo para Deus, né? Não que algo que nós faça vai justificar nós, não. Você guarda mandamento porque você já foi salvo por Cristo, não para se salvar. Você entende? Então, é isso. Os mandamentos de Deus é apenas um espelho que te mostra a condição de pecador que você é. Como eu já falei em vários vídeos, o espelho, se eu falar para você, você está com o rosto sujo, você vai apenas no espelho olhar aonde está sujo o seu rosto, mas você não vai pegar o espelho e enfergar no seu rosto para tentar tirar a mancha. Não, você vai até a água para se lavar e limpar daquela mancha. Então, os mandamentos de Deus é o espelho, te mostra apenas as condições que você é, mas ele não limpa, ele não purifica. O único que te purifica é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, o mandamento tem que ser obedecido, sim, mas não como ponto de salvação. Os mandamentos têm que ser obedecidos porque você já foi salvo por Cristo Jesus e você o ama e por isso que você guarda os seus preceitos e seus mandamentos, ok? Então, na Bíblia você vai encontrar sempre 2 caminhos, nunca 3. Não importa quantas religiões existem no mundo, mas a Bíblia só tem a verdade e a mentira. Só 2 religiões, só 2 caminhos, o certo e o errado. O caminho largo, que leva para a perdição, e o caminho estreito, que conduz para a salvação. Jesus citou essas palavras. Então sempre você vai encontrar 2 caminhos na Bíblia, o certo e o errado. E quando Jesus voltar, pode ter milhões de religião, com vários nomes bonitos, com várias filosofias, com vários diademas, com vários pontos de vista, com vários pontos teológicos, com pele, vamos dizer assim, lobo com pele de ovelha, né? Mas só que Jesus falou, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É esse que é o povo santo, não é eu que estou falando, a Bíblia fala isso, tá? Apocalipse capítulo 12, confere lá na sua Bíblia, tá falando isso. Aqui está a perseverança, então os santos, eles são perseverantes na fé, tá? E guarda os mandamentos de Deus. Como repetindo, não para ser salvo, porque já foi salvo em Cristo Jesus. 2 caminhos só. A verdade e a mentira. Pode ter milhões de religião, mas a Bíblia sempre vai descrever 2 caminhos. A verdade e a mentira. Cabe você e a Bíblia não interpretar, mas ler dentro do contexto e ver qual que é o caminho verdadeiro. O caminho verdadeiro está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo de 1 em diante. Ali está a base da religião verdadeira. Se você seguir aqueles 10 preceitos que foi escrito pelo dedo de Deus, a única parte da Bíblia que foi escrito pelo dedo de Deus foi lá em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. Se você seguir aquilo que foi escrito pelo dedo de Deus, a única parte que Deus escreveu da Bíblia, se você seguir aquilo lá, se a sua religião for baseada naquilo, você está seguindo a religião verdadeira, ok? Sem mais delongas, vamos entrar num tema sobre miticismo. O que é miticismo, Tom? Lê para mim. Eu elaborei algumas perguntas com capítulos e versículos sobre miticismo e vou falar para você sobre esse tema, sobre miticismo, tá? Então o tema é sobre miticismo. E qual é a primeira pergunta que eu deixei para você sobre o tema miticismo? A palavra miticismo são aquelas pessoas que crê em horóscopo, que em signos, essas coisas. Nada contra, você é livre, você tem o seu livre arbítrio para você escolher o que você pensa na sua vida. Você é livre para escolher. Deus, ele criou você livre, Deus não criou você robô. Por isso que você tem a decisão de escolha, de querer servi-lo ou não, de querer adorá-lo ou não, tá? Então Deus criou você livre, tá? Mas o que é o miticismo?
vamos lá, vou te ler algumas perguntas para você e te dar o capítulo e versículo que fala sobre o misticismo. A primeira pergunta que eu fiz sobre o misticismo foi o seguinte, fala assim, olha que pergunta interessante que eu escrevi para você, as estrelas, revela às estrelas segredos sobre o nosso destino? O que você acha? Revela as estrelas, os astros no espaço, as estrelas, o sol, revela alguma coisa sobre o nosso destino? O que você acha? Aonde está escrito isso, Tom? Fala para mim na Bíblia onde está escrito. Vou falar para você. Você vai lá no livro de Isaías, lá no Velho Testamento, livro de Isaías, no capítulo 47, Isaías 47, a partir do versículo 12 ao 15. Qual é a pergunta? Repetindo, Tom, vou repetir para você a pergunta. Revela às estrelas segredos sobre o nosso destino? Então você vai lá no livro de Isaías, no capítulo 47, versículo 12 ao 15, ok? Próxima pergunta sobre o tema ainda misticismo, tá? A próxima pergunta que eu deixei para você, que eu escrevi para você, foi o seguinte, fala assim, ó. Olha que pergunta interessante. Qual a utilidade de consultar os mortos? Qual é a utilidade de consultar os mortos? Qual é a utilidade que você tem de você consultar uma pessoa que já está morta? Ou de você ir sem falar de religiões, jamais, que o canal E aí Jauru hoje não tem essa finalidade, não tem essa função, mas qual é o fundamento de você ir consultar uma pessoa que já morreu, ir ali no médium e pedir para falar com a alma daquele que morreu, né? Sendo que a Bíblia fala que alma é um ser humano. Deus fala que Deus criou o homem do pó da terra. Isso é Bíblia, tá? Isso não é opinião de Tom, isso é Bíblia. Gênesis capítulo 2, fala lá. Isso aí você pode conferir lá. Vai lá, lê o livro de Gênesis, no capítulo 1, que fala sobre a criação. Capítulo 2, a criação do homem. Deus criou o homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então você é uma alma, você não tem uma alma. O verbo ser e ter é totalmente diferente. Eu falar para você, eu sou o Tom, é uma coisa. Eu ser o Tom é outra coisa. Então o verbo ser e ter é totalmente diferente. Então a Bíblia fala que você é uma alma vivente, você não tem uma alma, ok? Deus soprou, pneuma, no grego, pneuma, Deus soprou o fôlego de vida no ser humano. A palavra pneuma, vento, respiração. Isso é o espírito, pneuma, tá? A palavra pneuma no grego significa vento, sopro. Deus soprou na narina o fôlego de vida no ser humano. Então você não tem uma alma, você é uma alma. Psihe no grego, hebraico, psihe e pneuma, ok? Então você é uma alma, você não tem uma alma, você é uma alma vivente, ok? Então vamos lá continuar. A pergunta é o seguinte, repetindo a pergunta. Qual é a utilidade de consultar os mortos que eu deixei para você? Você vai ver isso lá no livro de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 16, versículo 27 a 31. 27 a 31. Repetindo a pergunta, qual é a utilidade de consultar os mortos? Você vai no livro de Lucas, no capítulo 16, versículo 27 ao 31, tá? Então, como eu falei, você não tem uma alma, você é uma alma. Isso que eu estou te falando não é opinião do Tom, tá na Bíblia. Gênesis capítulo 2. Deus criou o homem do pó da terra e soprou na sua narina um fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, não ter, ok? Perfeito? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te dou mais base bíblica sobre esse assunto. Quando eu chegar no tema sobre a morte, eu irei te dar mais base bíblica ainda. Estou quase chegando no tema da morte, então letra M. Vou chegar no tema sobre a morte e vou explicar para você, tá? Então, repetindo a pergunta. Qual a pergunta, Tom? Qual a utilidade de consultar os mortos? Qual a utilidade de consultar os mortos? Lucas, no capítulo 16, versículo 27 ao 31. Última pergunta do tema misticismo. Vamos lá para a última pergunta. Olha que interessante. Eu falei qual a utilidade de consultar os mortos.
Eu te dei o capítulo e o versículo para você ler na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família. E a última pergunta, eu deixei uma pergunta para deixar um ponto de interrogação, mas vou te dar o capítulo e o versículo. Fala assim, a última pergunta é o seguinte: que oração pode ajudar alguém que já morreu? Olha, Tom, mas você acabou de falar que a gente... Que utilidade, né? A pergunta anterior é qual a utilidade de consultar os mortos, de ir lá e consultar os mortos, e agora você está fazendo uma pergunta que parece ser ao contrário do que você acabou de ler para mim, deu o capítulo e versículo para mim ler lá em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 27 e 31, e agora você está fazendo uma pergunta, parece ser ao contrário, mas você vai ver que faz sentido o que eu estou te falando, que eu vou te falar. Então a pergunta é, qual a oração, que oração, né? Perdão, que oração que oração pode ajudar alguém que já morreu? Repetindo a pergunta, que oração pode ajudar alguém que já morreu? Onde está isso, Tom? Para me ver, eu já perdi meu ente querido, várias gente está morrendo. Então fala para mim onde está isso na Bíblia, que oração que eu posso fazer para ajudar alguém que já morreu? Aonde está escrito isso, Tom? Você vai lá no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Aqui eu não leio os capítulos e versículos que eu dou para você para incentivar você a ir, deixar você curioso, para incentivar você a estudar a Bíblia, examinar as escrituras, ir até a sua Bíblia e ler, ver que os temas que eu estou trazendo para você tá de acordo com os capítulos e os versículos e os textos bíblicos que eu dou para você. Por isso que eu não leio os textos bíblicos para você aqui de uma forma didática, incentivando você a estudar e examinar as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. Repetindo a pergunta é do tema, finalizando o tema misticismo. A pergunta é: que oração pode ajudar alguém que já morreu? Que oração eu posso fazer para ajudar alguém que já morreu? Aonde eu vejo isso, Tom, na Bíblia? Onde está escrito isso? Você vai lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, tá bom? Você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Esse foi o tema sobre misticismo. Espero que você gostou. Se você não gostou, deixa seu dislike. Mas se você gostou, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários embaixo que eu respondo para você depois. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber cada notificação quando eu for gravar novos temas dos temas que eu trago para você dos vídeos do canal E aí já orou hoje. E vamos finalizar o alfabeto. Depois eu vou entrar sobre escatologia, explicar para você sobre o que é escatologia, são profecias do tempo do fim. Vou ensinar sobre Apocalipse. Tudo com textos e capítulos e versículos, não com opinião do Tom, ok? Tudo com capítulos e versículos. Então se inscreva no canal, deixa seu like e vamos para cima, tá bom? Jesus está voltando, 2.500 vezes escrito na Bíblia que ele está voltando. Então se prepare, porque quando ele voltar, ele quer que você esteja preparado para o receber. E como você se prepara? Lendo as escrituras, porque está escrito: nem só do seu dinheiro, trazendo para a linguagem de hoje, nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passará, mas a minha palavra permanece eternamente. Ok? Então, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Meu nome é Tom Santos, ore por mim, que eu estarei orando por você. Tchau, até o próximo vídeo.